Alô, amantes da medicina, bem-vindo ao canal Médio 1 Minuto. Eu me chamo Paulo Brainer e a nossa aula de hoje é da série Embrio. Nós vamos falar sobre a primeira semana de desenvolvimento do embrião, aquela que decorre desde a ovulação, passando pela fecundação e chegando à implantação. Bom, para dar início, nós vamos num período pré-ovulatório, que é o princípio dos ciclos ováricos na mulher. O ciclo ovárico ele é um ciclo que inicia durante a puberdade, então a partir daí a adolescente ela tem um ciclo menstrual regular, ou seja, tem uma vida sexual, podendo gerar um novo ser com a presença de relação sexual. Esse ciclo ovárico ele se mostra presente com a chegada da menstruação de forma cíclica, todos os meses, e ele é regulado de forma hormonal. O primeiro hormônio que atua no ciclo ovárico é um hormônio produzido pela nossa glândula hipotalâmica, ou basicamente hipotálamo, que se chama GnRH. GnRH, que significa hormona liberadora de gonadotrofina, ela estimula as gonadotrofinas que se encontram na adenohipófise a serem liberadas. E essas gonadotrofinas se chamam LH, que é a hormona luteinizante, e FSH, que é a hormona folículo estimulante. Beleza? Bom, esses hormônios cairão na corrente sanguínea e chegarão até o ovário, onde é o seu sítio de atuação, um dos seus sítios de atuação. E ali eles vão estar controlando e estimulando os câmbios cíclicos que ocorrem dentro dessa glândula. Ou seja, vão estar controlando a produção de folículos junto com seus óvulos, vão estar controlando a liberação de outros hormônios, como por exemplo o hormônio estrógeno e progesterona, que é produzido dentro do ovário e são responsáveis pelas características secundárias da mulher e também pela regulação do ciclo menstrual, aquele que ocorre no útero, certo? Então, os hormônios que controlam o ovário são produzidos na hipófise. A hipófise ela é controlada pelo hipotálamo. E os hormônios produzidos no ovário são aqueles que regulam o útero. Então, indo de trás para frente, nós temos o útero controlado pelo ovário, o ovário controlado pela hipófise e a hipófise controlada pelo hipotálamo. Certo? Se pergunta na prova, qual o hormônio liberado no hipotálamo? GnRH. Qual os hormônios que se relacionam ao ciclo ovário que são produzidos no hipotálamo? FSH e LH, porque tem vários outros. Quais os hormônios produzidos no ovário? Estrógeno e progesterona, certo? O útero ele não produz hormônios, tá? Dando continuidade, ainda no ciclo ovárico, o livro nos diz que a cada ciclo ovárico são estimulados um número X de folículos, que nós falamos já na nossa aula anterior, que era a aula de gametogênese. Vocês lembram quantos eram esses folículos que eram estimulados todos os meses e em condições fisiológicas apenas um deles chegariam à ovulação completa? Exatamente, 15 a 20 folículos são estimulados todos os meses, certo? E em condições normais, apenas um chega à ovulação. Muito bem. E os demais, Paulo? Digamos que estimulou 15 folículos se ativaram. Um ovulou e os outros 14? Os outros 14 eles se convertem em folículos atrésicos, certo? Eles vão chegar à sua madurez completa e depois vão ser substituídos por tecido conjuntivo ou conectivo, ou seja, se tornando afuncionais. E aí nós vamos chamar de corpos atrésicos que vão ficar ali dentro do ovário, certo? Esse talvez seja o slide mais importante da nossa aula de hoje, certo? O livro inicia nos dizendo que exatamente 24 horas antes da ovulação, um hormônio sofre um pico. Nós vamos ver numa próxima tabela, no próximo slide, que exatamente 24 horas antes da ovulação tem um pico hormonal. E esse pico hormonal é para fazer aquilo que também nós falamos lá atrás na gametogênese, que é de extrema importância para a ovulação. O que é? O que esse pico hormonal faz? Primeira coisa, que hormônio é esse? O hormônio é o LH. O FSH também sobe, mas de forma mais exposta, mais demonstrativa, é o LH. E o LH com esse pico, com o que eu costumo chamar de banho de LH, com esse banho de LH, vem acontecimentos que são necessários para que ocorra a ovulação. Quais são os acontecimentos? O ovócito primário completando a meiose 1
e entrando em meiose 2. Então ele deixa de ser ovócito primário e passa a ser ovócito secundário. E pela aula passada você já sabe que se ele completou a meiose 1 e entrou em meiose 2, ele saiu de um folículo secundário antral e passou a um folículo secundário pré-ovulatório, certo? Então esse é o acontecimento importante com o pico de LH. Nesse momento, o nosso ovócito, que é um ovócito secundário, está dentro de um folículo pré-ovulatório, ele está preparado para ser ovulado. Só que exatamente 3 horas antes dessa ovulação, ocorre 3 coisas, ou seja, vem 3 acontecimentos importantíssimos. Então, iniciou a meiose 2, 3 horas antes de ovular, para possivelmente completar a meiose 2, caso ocorra fecundação, tudo para ter 3 acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, aparece um estigma no ovário, é como se fosse uma inflamação na parede ovárica, para que esse óvulo saia por essa nova abertura na parede ovárica. Segunda coisa, aumento das colagenasas. As colagenasas elas são enzimas que degradam o colágeno, e o colágeno ele se encontra por fora do folículo, dando resistência a esse folículo. Então essa colagenasa vai digerir todo esse colágeno, dando uma flexibilidade ao folículo. O terceiro é o aumento dos níveis da prostaglandina. A prostaglandina que é um hormônio que faz com que o ovário se contraia. Aí você pensa, apareceu um estigma, que é uma pequena cavidade na parede do ovário. O folículo agora está blando, porque ele não tem mais colágeno por fora, e vem um hormônio que faz com que o ovário se contraia. E é nesse momento que a mulher sente aquela dor no 14º dia, 13º, 14º dia do ciclo menstrual, que é o momento da sua ovulação, certo? Então, o ovário se contrai e acaba expulsando esse oocito, certo? Que nós vamos ver que não sai sozinho. Bom, aí o livro finaliza dizendo realmente isso. Essas contrações causam a expulsão do oocito, juntamente com as células da granulosa. E essas células da granulosa eram as que estavam conformando o cúmulo óforo, que nós vimos na aula passada. E essas células da granulosa, elas são responsáveis por formar a corona radiada, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tá? Aqui, um quadrinho muito legal que explica toda essa funcionalidade hormonal. Vocês vão usar agora em embriologia e vão usar muito mais esse quadrinho no 2º ano em fisiologia e no 5º ano em ginecobstetrícia. Bom, esse quadrinho ele inicia ali do hipotálamo e vocês lembram qual hormônio o hipotálamo libera, que é o GnRH. O GnRH descende pelo eixo hipotálamo-hipofisário, chegando à adeno-hipófise anterior e estimulando 2 hormônios serem produzidos e liberados, que são o LH e o FSH. Bom, esses 2 hormônios, eles, assim que liberados, estimulam os câmbios cíclicos do ovário, ou seja, faz com que o ovário comece a funcionar, e aí inicia no 3º quadrinho, vocês conseguem ver a evolução dos folículos, ou seja, os folículos madurando. Até que no 13º dia vocês conseguem ver no 2º quadro 2 picos. Um pico azul, que é o LH, que é o hormônio que mais sofre o pico de LH, e o FSH também acende um pouco. Bom, antes desse pico, o FSH era o responsável por estimular, por isso que ele chamou o hormônio folículo estimulante. Então ele estava estimulando a evolução dos folículos. E aí o LH, que é o hormônio luteinizante, ele é responsável pela ovulação. Então ele tem esse pico de LH, logo depois desse pico, dentro de 24 horas, vai ter a ovulação, que é a especialidade do LH. E se chama hormônio luteinizante porque logo depois dessa ovulação, esse folículo vai se transformar numa segunda estrutura que nós vamos chamar de corpo lúteo. E por isso hormônio luteinizante, corpo lúteo. Então a hormona luteinizou essas células e formou o corpo lúteo, nós vamos estar falando já já. No 4º quadrinho, nós vamos ver que no início vão no 3º quadrinho e dá uma olhada no início da evolução folicular. Né? Antes de formar o corpo lúteo, o ovário ele libera maior concentração de estrógeno, tendo até um pico de estrógeno antes da ovulação. Só que depois da ovulação, a especialidade do corpo lúteo é produzir progesterona. Então, depois da ovulação, quem acende é a progesterona. Então, o ovário, antes da ovulação, produz mais estrógeno e depois da ovulação, produz mais progesterona. E isso nos leva ao último quadrinho, que é a parede endometrial. Essa é a parede endometrial. E eu pergunto para vocês, qual hormônio... Vocês lembram que tem 2 hormônios que atuam a nível do útero, estrógeno e progesterona. Qual hormônio atua durante a menstruação? Nenhum. Os níveis de ambos estão muito baixos
e por isso tem a menstruação, a hemorragia menstrual. Depois, qual o principal hormônio na fase proliferativa, que é a segunda fase, que vai do 5º dia ao 14º dia, ou é antes do 14º dia. Então, é antes da ovulação, o hormônio que atua nessa fase, que nós chamamos de fase proliferativa, é o estrógeno. E depois da ovulação, quando o corpo lúteo começa a produzir a progesterona, aí nós entramos na fase secretora e então se pergunta na prova qual hormônio é responsável por manter o útero, o endométrio, em fase secretora, é a progesterona. Então tá aí um quadrinho muito interessante, muito didático para vocês estudarem. Seguindo, aí nós temos uma imagem da ovulação, né? Então nós vemos aí um momento exato da liberação do óvulo de dentro do ovário, de dentro do folículo, e a captura desse óvulo pelas fímbrias. E aí chegamos no ponto-chave, que é a ovulação, né? No momento que o nosso ovócito secundário é liberado, e ele não é liberado sozinho, por fora, rodeando ele, nós temos ainda a zona pelúcida, que vai dar resistência, nós vamos entender mais para frente o porquê dessa resistência, e mais por fora tem a corona radiada, que eram aquelas células que formavam o cúmulo óforo, certo? Bom, aqui uma imagem muito boa, explicando todo esse processo. Primeiro eu tenho um folículo primordial, aqueles que inicia desde o 5º mês de vida intrauterina, são ativados 15 a 20 por mês. Quando eles são ativados, eles entram na fase de folículo primário, que é o próximo folículo que vocês estão vendo. Depois folículo antral, porque nós conseguimos ver um grande antro já. O terceiro folículo, folículo pré-ovulatório, um antro maior ainda. E aí nesse momento tenho muito cúmulo óforo ali, porque eu vou ter a liberação no próximo passo. Então antes disso eu tenho um pico de LH, a liberação desse ovócito junto com o cúmulo óforo e a zona pelúcida, que é o que nós conseguimos ver na figurinha do meio. A partir daí nós notamos que essas células que conformavam um folículo pré-ovulatório, elas se tornam amarelas, certo? Pelo banho de LH elas se tornam amarelas e por isso nós passamos a chamá-las de corpo lúteo ou corpo amarillo. Muito bem? Beleza. O que é o corpo lúteo ou corpo amarillo? Então, são as células da granulosa, mais as células da teca interna, tá? Não entra outras células, é só teca interna, então não entra teca externa. Zona pelúcida saiu junto, então são só células da granulosa e teca interna. Essas células elas sofrem um banho de LH, automaticamente se transformam em células luteicas, formando assim um corpo lúteo, que é a estrutura responsável pela liberação da progesterona, certo? O hormônio responsável pelas características sexuais femininas, secundárias femininas, né? Não só ela, o estrógeno também, e muito importante na regulação do ciclo menstrual, né? Nós vimos que esse hormônio que mantém o útero em fase secretora, e nós vamos aprender que para ocorrer a implantação, o útero tem que estar em fase secretora. Se o útero se encontra em outra fase, fase menstrual, fase proliferativa, provavelmente vai acontecer o aborto, certo? Transporte do ovocito. Bom, esse ovocito vocês já viram que é liberado de dentro do ovário do folículo, junto com a zona pelúcida e a corona radiada, capturado pelas fímbrias. Quando capturado pelas fímbrias, ele vai se dirigir de forma anterógrada através de dois mecanismos. Um são o mecanismo dos cílios epiteliais, né, que vai empurrando. Os cílios ele atua da seguinte forma: os cílios ele vai para frente duro e volta flácido, vai para frente duro e volta flácido. Então ele consegue empurrar esse ovócito para frente. E também nós temos a questão da peristalse, da contração muscular de forma anterógrada, que empurra o ovócito a sentido uterino, certo? Se ocorre a fecundação, após a fecundação, o produto, que é o zigoto, módulo e blastocisto, demora de 3 a 4 dias para chegar na luz uterina, tá? Isso geralmente é pergunta de prova. Aí uma imagem demonstrando todo esse processo de transporte, captura e transporte. Fecundação nós conseguimos ver ali também, né, no seu local específico, que é a nível da ampulha. Beleza. Tínhamos o corpo lúteo. Muito bem. Se ocorre a fecundação, então suponhamos que teve a ovulação, foi capturado pelas fímbrias, chegou ali a nível da ampulha e tinha espermatozoide esperando, ou o espermatozoide chegou. O óvulo ele espera 24 horas. O espermatozoide chegou antes dessas 24 horas, fecundou.
Beleza, ocorreu a fecundação, então nós vamos ter um corpo lúteo grávido, que é o que está falando no último ponto. E esse corpo lúteo ele vai se manter por volta de 4 meses, 3 a 4 meses, quando a placenta começa a produzir progesterona e não tem a necessidade dele produzir mais, né? Porque ele é quem evita a menstruação durante a gestação. Se a mulher menstrua, aborto, certo? Então, é imprescindível a presença da progesterona. Então, nos primeiros 3, 4 meses, nós temos o corpo lúteo produzindo. Depois disso, a própria placenta produz. Mas e se passa 24 horas e o espermatozoide não chega? Então, esse corpo lúteo, então esse óvulo, ele vai acabar morrendo, né, sofrendo, essas suas células vão acabar sofrendo apoptose e ele vai ser descartado, mas ele vai enviar um sinal para o ovário e falar: corpo lúteo pode deixar de ser funcional. Então esse corpo lúteo ele vai entrar num processo de degeneração, certo? E aí ele vai se transformar num corpo branco, um corpo albicans. Então se denomina corpo albicans aquela cicatriz que queda, ou seja, que permanece no ovário após o desaparecimento do corpo lúteo, caso não ocorra a fecundação. Lembra que se ocorre a fecundação ele se mantém até o 3º ou 4º mês, certo? Simultaneamente a isso diminui os níveis de progesterona, de forma que no 28º dia desencadeie a hemorragia menstrual pela ausência desse hormônio, certo? Então, se a mulher se torna gestante, não para a produção de progesterona e ela não menstrua durante toda a gestação. Se não ocorre a fecundação, corpo lúteo se torna corpo albicans, cessa a produção de progesterona e aí a mulher desencadeia a hemorragia menstrual. Para que serve o corpo lúteo? Vocês já sabem, produzir progesterona até o 4º mês de gestação. Se isso não ocorre, digamos que nós temos um corpo lúteo afuncional, ou a mulher ela não faz ingestão nenhuma de lípidos, de gordura, né? E aí o corpo lúteo não consegue produzir a progesterona. Então, com certeza vai suceder o aborto. Saímos da primeira parte da nossa aula, que é a ovulação, e entramos na segunda parte, que é a fecundação. Bom, a fecundação todo mundo sabe que é um fenômeno no qual o espermatozoide se encontra com o óvulo, então o gameta masculino se encontra com o feminino, e eles dividem material genético formando um zigoto, certo? Isso ocorre a nível da ampolha. Então, é sempre pergunta de prova, então dou ênfase a isso. Onde ocorre a fecundação? A nível da ampolha. A ampolha é uma das 4 partes da trompa de Falópio ou trompa uterina. A trompa de Falópio, de central para periférico, ela se divide em pars uterina, istmo, ampolha e infundíbulo. E no infundíbulo nós temos as fímbrias, que é a parte que está mais em contato com o ovário. Bom, só a nível de curiosidade, o espermatozoide ele pode se manter viável dentro do trato genital feminino por vários dias, né? Então, o seu paciente que faz o método anticonceptivo de tabelinha, né? Aquele que usa a tabela do período fértil como método anticonceptivo, é um método anticonceptivo ineficaz, né? Digamos que ele teve relação sexual, o casal teve relação sexual no 11º dia de ciclo menstrual. O período fértil é só no 14º dia. Então não tem risco de engravidar? Claro que tem, já que o espermatozoide pode se manter, alguns livros dizem 5, outros livros dizem 7 dias viáveis dentro do trato genital feminino, certo? Então é um método anticonceptivo ineficaz. Lembrando que o eficaz é o preservativo e o anticoncepcional, né? E tem outros métodos também que nós vamos estar falando no final da aula, mas esses 2 são mais usados. E outra curiosidade é que somente 1% de todo esperma, todo sêmen liberado dentro da vagina, apenas 1% vai estar atravessando o coelho uterino e chegando ao útero. Bom, digamos que esse 1% entrou e atravessou a cavidade uterina, atravessou boa parte da trompa de Falópio e chegou na ampolha. Chegou na ampolha e tinha um lindo óvulo rodeado por zona pelúcida e corona radiada, esperando para ser penetrado por um espermatozoide. Só que não é assim, simplesmente o espermatozoide não chega e entra. Ele passa por 2 momentos críticos, no qual nós vamos denominá-lo de capacitação, o primeiro, e reação acrossômica, o segundo.
A capacitação, basicamente, é a eliminação de proteínas e glucoproteínas que se encontram ali na região do acrossoma para esse espermatozoide conseguir penetrar a corona radiada. Então, basicamente é isso, liberação de glucoproteínas e proteínas da região acrossômica para penetrar a corona radiada. Penetrou a corona radiada, passou a primeira fase, aí entra na segunda fase, que é a reação acrossômica. Nesse momento, o espermatozoide vai ter que liberar enzimas, de forma específica duas, que é a acrocina e tripsina, para conseguir penetrar uma capa muito rígida, que é a zona pelúcida. Lembra que eu falei que é uma capa glucoproteica? Então tem uma rigidez importante. E aí ele tem esse trabalhinho final aí ainda para entrar, atravessando a zona pelúcida, ele funde as membranas. Nós vamos estar falando agora das fases da fecundação, e depois de fusionar essa membrana, que é a terceira fase, ele entra e libera seu material genético ali dentro, certo? Então se pergunta na prova quais são os dois momentos que o espermatozoide experimenta antes de fecundar, antes de penetrar o óvulo, capacitação e reação acrossômica, vocês já sabem a definição de cada um deles. Fase da fecundação, apesar de muito parecido, é outra coisa, outra pergunta de prova. Quais são as fases da fecundação? A primeira fase da fecundação é a penetração à corona radiada, né? A segunda, penetração à zona pelúcida, e a terceira, fusão das membranas celulares, tanto do espermatozoide quanto do ovócito. Certo? Então essa já é outra pergunta. Lógico que você sabe que para ele penetrar a corona radiada, ele libera proteína e glucoproteína. Para penetrar a zona pelúcida, ele libera enzimas, acrosina e tripsina. Muito bem, aqui é só a figuração das fases da fecundação, mas tem uma coisa muito importante aqui que nós falamos lá na primeira aula. Citei um pouquinho aqui atrás, mas aqui eu trago a imagem para vocês entenderem. Primeira fase, penetração à corona radiada. Segunda fase, penetração à zona pelúcida. Terceira fase, fusão das membranas. E vocês veem que após a terceira fase, quando o espermatozoide entra, é quando o ovócito secundário está finalizando a segunda divisão meiótica. E o corpo polar também está finalizando a segunda divisão meiótica. Porque vocês lembram que iniciava lá a meiose 1 dentro do ovócito primário, dentro do folículo primário, dentro do folículo secundário antral. Aí quando passava para folículo secundário pré-ovulatório, iniciava a meiose 2. Ele era ovulado em meiose 2, certo? E parava em metáfase. E só ia completar a meiose 2 caso ocorresse a fecundação. Então nesse momento aí, que é o momento da fecundação, o livro nos diz: a meiose 2 só se completa se o ovócito é fecundado. Então ele foi fecundado e está completando ali na imagem a meiose 2. Então a mulher ela só tem um óvulo maduro caso ocorra a fecundação. Muito bem, principais consequências da fecundação, nós temos 3 importantíssimas. Nós acabamos de unir 2 estruturas haploides, formando assim um novo ser de número cromossômico normal, um número cromossômico completo, que é o número diploide. Então acabamos de reestabelecer 46 cromossomos. Determinação do sexo, isso aí as mulheres têm que aceitar que é uma coisa que o homem decide. Né? Eu costumo dizer que dentro da vida matrimonial, o homem ele só escolhe uma coisa, e isso que ele faz sem nem saber o que está fazendo, que é a escolha do sexo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a mulher é XX, então ela sempre vai estar dando um X do seu material genético. E o homem que é XY, ele vai ou dar o X ou o Y. Caso ele resolva estar passando o X, ele vai gerar um novo ser do sexo feminino, XX. E se ele passa o cromossoma Y, ele gera um ser XY, ou seja, do sexo masculino. E o terceiro e último acontecimento, após a fecundação, é o início da segmentação ou clivagem, certo? Que nós vamos estar falando agora no próximo slide. Sem a fertilização, já expliquei para vocês lá atrás que o ovócito ele se degenera dentro de 24 horas e aí já não tem mais chance de ocorrer uma gestação dentro desse mês, só no próximo. Segmentação ou clivagem é aquilo que ocorre exatamente depois da fecundação. Inicia-se com a formação do zigoto e a partir de zigoto nós vamos ter mórula e blastocisto. Nós vamos entender quando isso vai ser um zigoto, quando vai ser uma mórula e quando vai ser um blastocisto. Bom,
Essa evolução ocorre à medida que o ovo ele se dirige à cavidade uterina, ou seja, à medida que ele vai sendo transportado de maneira anterógrada. E a cada divisão nós vamos ter uma célula a mais. A cada divisão nós vamos ter células chamadas de blastômeros. Então, digamos lá que ocorreu a fecundação, nós temos um zigoto. Esse zigoto vai se dividir e vai continuar sendo um zigoto com 2 blastômeros, depois 4 blastômeros, depois 8 blastômeros, 16 blastômeros, certo? Bom, o livro nos diz também que essas células elas se dividem em quantidade, aumentam em quantidade, mas não aumentam em tamanho, graças à zona pelúcida, né? Tem a zona pelúcida que lembra que é uma capa glucoproteica rígida, não deixa com que esse ovo cresça, esse zigoto cresça. Porque se ele cresce dentro da trompa de Falópio, ele acaba atrapando, ele acaba atolando ali e não consegue seguir de maneira que chegue ao útero, certo? Então a zona pelúcida não deixa que ele cresça, que ele aumente de tamanho, aumente só em quantidade de células, beleza? Aqui uma evolução. Então, os blastômeros eles se dividem, né? 2, 4, 8, 16. Até 16 blastômeros, nós dizemos que é um zigoto. Passou de 16 blastômeros, nós deixamos de chamá-lo de zigoto e passamos a chamá-lo de mórula. E aí ele já está entrando na cavidade uterina. Rapidamente, ele vai surgir dentro da mórula uma cavidade, aí já não diz mais a quantidade de células, mas que sim, dentro dessas células, entre essas células surge uma cavidade, e essa cavidade nós vamos chamar de blastocele, a cavidade. Dando nome a esse conjunto de células, ou seja, esse ovo, nós vamos chamar agora de blastocisto ou blástula, certo? E esse blastocisto ou blástula vai estar se formando ali no 4º ou 5º dia de fertilização. E aí, nesse momento, é o que ele chega à luz uterina, lembra que nós falamos lá atrás que demora de 4 a 5 dias para chegar à luz uterina, depois da fecundação. Então, nesse momento, ele vai estar na luz uterina e aí é onde a zona pelúcida desaparece. E aí esse blastocisto pode crescer agora em tamanho e acabar se implantando, que ocorre por volta do 5º dia e meio, 6º dia de gestação. É o momento da implantação na parede do útero. Isso é uma mórula, uma demonstração de uma mórula. E isso é um blastocisto, né? Um conjunto de células com uma grande cavidade. O blastocisto ele tem 2 tecidos importantíssimos para a gente entender já para a nossa próxima aula, que é o embrioblasto, que é essa partezinha azulzinha mais clara, é o que realmente vai nos formar, o que dá a formação do ser. Desse embrioblasto vai sair epiblasto, hipoblasto, depois ectoderme, mesoderme, endoderme, e dessas capas saem todos os nossos tecidos, certo? E o que nós temos por fora é o que nós chamamos de trofoblasto, que é a massa celular externa, e ela é o que dá sustentação para a gestação, para a nossa formação. Vai formar, por exemplo, cavidade coriônica, bolsa amniótica, placenta e etc. Certo? A camada que vai se implantar é sempre aquela camada no qual tem o embrioblasto e o trofoblasto junto. Tá? Nunca vai se implantar o polo ab-embrionário. É sempre o polo embrionário, que é esse polo no qual tem o embrioblasto e o trofoblasto juntos. Beleza? Aí demonstra só um pouquinho da evolução, desde a ovulação, certo? Fecundação a nível da ampolha, formação do zigoto, mórula, blastocisto, 5º dia e meio se implantando na parede endometrial. Endométrio de implantação, vamos falar um pouquinho de histologia. O endométrio, nós vimos que ele tem fases, né? Na fase menstrual ele está perdendo todas essas 3 capas. Na fase proliferativa ele sempre mantém a fase basal de reposição. Na fase proliferativa ele inicia com o crescimento da fase da capa esponjosa intermédia e finaliza com a formação da capa compacta superficial. E essas 3 capas elas estão presentes na fase secretora, que é o endométrio de implantação. Lembra que só vai ter implantação se o endométrio estiver em fase secretora, que é a fase que entra após o 14º dia, que é após a ovulação. Então é após o momento no qual tem a possibilidade de ocorrer uma fecundação. Então o nosso corpo ele é hormonalmente muito regulado, muito perfeito, certo? Então o endométrio de implantação é o endométrio de fase secretora, óbvio. E ele tem 3 capas que vocês têm que saber para a prova. Capa compacta superficial,
A mais de cima, capa esponjosa intermédia e capa basal de reposição, né? Eu costumo pensar numa esponja, aquelas esponjas verde com amarela, em cima de uma pia. A pia é a capa basal de reposição, a amarela é a capa esponjosa intermédia e a verde é a capa compacta superficial. Certo? Nesse momento, o endométrio ele tem artérias tortuosas e glândulas hipertróficas. Por isso, pelas glândulas hipertróficas liberadoras de muco, nós chamamos de fase secretora. Capas da parede uterina, anatomicamente, nós sabemos que tem um perímetro revestindo por fora o útero, que é uma capa peritoneal. Não todas as suas paredes são rodeadas por essa capa peritoneal. Miométrio, que é a capa mais grossa, a capa que contrai, estimulada pela ocitocina, é a capa muscular, que trabalha muito no momento do parto, também no momento do logo após o ato sexual, ajuda a subir os espermatozoides. E o endométrio, que é a nossa principal capa, que é a mucosa que reveste a parede interna, e essa é a capa funcional do útero e é a que nós estudamos ali atrás, que tem 3 novas capas. Aqui, a relação ovário-útero, né? O que está acontecendo no ovário e o que está acontecendo no útero e qual a sua relação hormonal. Né? Gonadotrofina formando FSH, FSH estimulando a evolução dos folículos. O LH fazendo a ovulação e a partir da ovulação entramos em fase secretora. Certo? Então, enquanto está tendo a formação dos folículos, está liberando estrógeno para aumentar a parede endometrial. A partir da ovulação, começa a liberar progesterona para manter em fase secretora, pois agora existe a possibilidade de ocorrer a fecundação. Orientação clínica, já vou falar aqui, não vou fazer um novo vídeo, porque realmente não são patologias, somente uma orientação. Que são os métodos anticonceptivos, que nós vamos dividir em 3 grupos. Os métodos anticonceptivos de barreira, os métodos anticonceptivos hormonais e os métodos anticonceptivos definitivos, que às vezes são reversíveis. Os de barreira, o mais comum é o preservativo ou condom, que seria o mesmo que camisinha em português. Diafragma vaginal, capuchon cervical e esponja vaginal. São métodos anticonceptivos bem menos usados, ainda se usa algumas pessoas. É o que está descrito, está desenhado nas imagens, certo? O importante é saber o nome deles para a prova, certo? Bom, hormonal, pílula do dia anticonceptiva, seja ela a de tabelinha, que você usa continuamente, ou a do dia seguinte, são pílulas que atuam hormonalmente contra a ovulação, certo? Acetato de metroxprogesterona é o aplicável, é o injetável, certo? O anticonceptivo injetável também é um método anticonceptivo ineficaz. Geralmente se toma de 3 em 3 meses e a sua eficácia é ótima. DIU, dispositivo intrauterino, um dispositivo que você coloca dentro do útero, né? O seu nome já diz, ele pode ser, a maioria das vezes ele é hormonal, ele libera hormônios, o que deixa ele muito eficaz. Em alguns casos ele é de cobre e ele só tem o seu efeito espermicida e de barreira. Tá? Então, em alguns casos pode se classificar somente como barreira. Mas para nível de prova, para a prova, sabe que ele é hormonal. E o mifepristona, que é um abortivo, né? Esse aí já é um método que não se receita, né? Um método que só podemos usar em alguns casos especiais. E os eficazes e reversíveis e às vezes reversíveis, no homem nós chamamos de vasectomia, né? Que é tornando aquele conduto deferente, conduto epidídimo afuncionais, com você bloqueando a nutrição sanguínea, né? Você torna por onde o espermatozoide é liberado ineficaz, inutilizado, e aí ele não tem liberação dos espermatozoides. E a ligadura de trompas, que é o que ocorre na mulher, né? A ligadura de trompas geralmente é funcional, geralmente é eficaz, quer dizer, no caso de corte, sutura, só que às vezes ele é só amarrado ou clampado. Nesses casos tem o risco de desamarrar ou soltar o clips, e aí a mulher ligada, ela pode se tornar gestante
mas seria algo que, uma iatrogênia, algo que fez errado. Última orientação clínica referente à infertilidade. Saibam que 15 a 30% das parejas dos casais eles são inférteis. O homem por pouco ou defeito de espermatozoides e a mulher por várias N causas, né? Pode ser por oclusão na trompa de Falópio, pode ser por muco cervical ósseo, que não consegue sustentar a presença do ovócito, imunidade contra os espermatozoides e a própria ausência de ovulação. Por hoje é só. Siga nosso canal, deixe seu like. Te aguardo para a próxima aula. Não se esqueçam de estudar embriologia e até mais.